aqui, beleza? Que- Deixa eu projetar a apostila de vocês aqui. Vamos lá. Então, a nossa prova de física, ela está marcada para a próxima segunda, dia 29. Vai ser o mesmo esquema da nossa prova anterior, vai ser via Google Formulário. Eu vou estar postando para vocês às 7 horas da manhã, para vocês me devolverem a prova até o final da tarde, tá? Eu ainda estou montando a prova de vocês, ela vai ter, acredito que cerca de 6 ou 8 questões, tá? A prova de vocês vai cair a apostila anterior, né, que fala sobre as leis de Newton, que a gente já viu um pouquinho também eu coloquei alguns conceitos na nossa outra prova, e também vai cair esse conceito que a gente viu na nossa última aula, que é o conceito de trabalho, tá bom? Então, o primeiro capítulo que fala a respeito de trabalho, aqui, ó, módulo 6, também vai cair na nossa prova. Então, é o módulo 5 inteiro, mais o primeiro pedaço do módulo 6. E aí, eu tinha pedido esses exercícios para vocês estarem fazendo, e eu vou estar corrigindo eles agora, tá bom? Então, no primeiro exercício aqui, mostra um bloco ilustrado apoiado sobre uma superfície horizontal que tem massa de 2 kg e está em movimento sobre a ação de uma força F, que tem o módulo aqui de 10 newtons. Então, aqui está representado o bloco que vale 2 kg, mas a força atuando aqui que vale 10 newtons. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal vale 0,3. Aqui ele está pedindo para considerar a gravidade igual a 10. E ele está pedindo para determinar para um deslocamento de 5 metros o trabalho realizado pela força normal, pela força de atrito e a força resultante. Tá? Então, como que a gente calcula essa força resultante? Primeiro, ele está representando aqui, né, fazendo um esqueminha das forças que estão agindo nesse corpo. Então, aqui a gente tem o corpo de 2 newtons, aqui a gente tem a força atuando, que é de 10 newtons, que o nosso exercício aqui deu. A gente tem uma força-peso, que atua para baixo, a gente tem a reação normal de apoio, que atua para cima, e aqui, ao contrário, a gente tem a força de atrito. Então, para a gente calcular a força resultante, o que seria a força resultante? É a somatória de todas as outras forças que vão estar nesse corpo. Então, a gente tem que calcular cada uma dessas forças. Então, primeiramente, a força-peso. Como a gente já viu anteriormente, o peso é igual a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, portanto, a gente tem a massa de 2 quilos, que está aqui, e o exercício pediu para a gente usar a gravidade 10. Portanto, 2 vezes 10, a minha força-peso vai ser o quê? Igual a 20 newtons. A minha força normal de apoio vai ser igual à minha força-peso. Portanto, a minha força normal, ela também vai valer 20 newtons. Então, aqui eu tenho 20 newtons e aqui eu tenho 20 newtons. E falta o quê? Aqui falta a força de atrito. Como que eu calculo a força de atrito? É o coeficiente de atrito, que é representado aqui pelo U, vezes a força normal. O coeficiente de atrito, ele deu aqui no nosso exercício. Cadê aqui, ó? Coeficiente de atrito vale 0,3. Então, é 0,3 vezes o 20 que a gente achou aqui. Portanto, a força de atrito vai ser igual a 6 newtons. Então, aqui a gente já achou todas as forças. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim, não, talvez. Não. Por enquanto tá tranquilo? Sim.
Se tiver alguma etapa que vocês não entenderam, vocês me perguntem, tá? Tá bom. Aí, ele quer saber o trabalho da força constante. O trabalho da força constante, conforme a gente viu a fórmula na nossa aula anterior, ela é dada aqui, ó, F D vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui, ó, portanto, o meu F é 10. Tá aqui a força que ele deu no exercício, tá vendo? 10 vezes 5. O que é o 5? É a distância. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó, ele quer saber o deslocamento de 5 metros. Então, meu D aqui é a distância, vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui, ó, é o cosseno quê? De 0. Então, vai ser 10 vezes 5 vezes 1, porque cosseno de 0 vale 1. Lembrando que, se a gente precisar do seno, do cosseno, essas coisas, eu dou essa informação na prova, tá? Nem eu sei essa tabela de seno e cosseno de cor, então, se precisar do seno, cosseno do ângulo, se precisar desses dados, eu vou estar colocando para vocês na prova. Não se preocupem quanto a isso, tá bom? Então, vai ser 10 vezes 5 vezes 1. Portanto, o meu TF vai ser de 150 joules. Aqui, eu vou aplicar a mesma coisa para a força de atrito. Então, força de atrito aqui, ó, vai ser 6 vezes 5, que é a distância, vezes o cosseno de 180, porque daqui até aqui são 180 graus. Então, vai ser 6 vezes 5 vezes menos 1, porque o cosseno de 180 é menos 1. Portanto, vai ser menos 30 joules. Aqui, ó, da minha força-peso, vai ser 20 vezes 5. Notem que vai ser sempre vezes 5, porque ele falou que a distância era 5, tá bom? Então, vai ser 20 vezes 5 vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus, ele vale 0. Portanto, a minha força aqui vai valer 0. Aqui, ó, na minha força normal, mesma coisa, 20 vezes 5 vezes o cosseno de 90 graus. Também vai dar 0, tá? E daí, o que a gente faz? A gente faz a somatória de todas essas forças. Então, no caso, vai ficar 50 menos 30. Aqui deu 0, aqui deu 0. Portanto, a minha força resultante aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser de 20 joules, tá? Então, os exercícios se baseiam no seguinte: achar todas as forças, né? Reunir todos os dados, as forças que a gente não tem, a gente calcula e depois a gente faz a somatória de todas as forças, tá? Aqui, a 2 fala o seguinte: uma caixa de 50 quilos, ela é puxada por 10 metros ao longo de um piso horizontal por uma pessoa que exerce uma força constante de F igual a 100 newtons, que forma com a horizontal um ângulo de 90 graus. O chão, ele é áspero e exerce na caixa uma força de atrito de módulo de 50 newtons. Então, determine o trabalho de cada força que age nessa caixa e o trabalho da força resultante. Aqui ele deu o seno do ângulo de 0,6 e o cosseno do ângulo é igual a 0,8 e a gravidade também utilizar 10 metros por segundo. Então, o exercício 2 é basicamente o que a gente fez no primeiro. Aqui, ó, ele desenhou todas as forças que estão agindo no corpo, a força que o exercício deu aqui, ó, de 100 newtons, a força-peso de 500 newtons, a força normal de 500 newtons e a força de atrito, que é de 50 newtons. Todos esses dados estão dados no exercício. Então, aqui, ó, a gente tem a força-peso, que ele já deu aqui, que é 500 newtons, e a força normal, que é igual à força-peso, que ele também já deu, que é 500 newtons.
Então, agora é só calcular o trabalho de cada uma das forças e calcular a força resultante. Então, de novo, o F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Quanto que, aqui ó, TF, meu F aqui no caso, ele vale 100. Aqui ó, 100 newtons. Vezes 10, que é a distância percorrida. Aqui ó, é puxado a 10 metros ao longo do piso. Vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, ele também já deu aqui ó, vale 0,8. Então, portanto, aplicando nessa forma, o meu TF vai valer 800 joules. Minha força de atrito já está aqui, ó, 50 vezes 10, que é a distância, vezes o cosseno de 180 graus. Então, vai ser 50 vezes 10 vezes menos 1. Portanto, vai valer menos 500 joules. Lembrando que pode ser negativo, tá bom? Aqui, ó, a minha força-peso, 500 vezes 10, que é a distância, vezes o cosseno de 90 graus. Então, minha força-peso aqui vai ser 500 vezes 10 vezes 0. Portanto, vai valer 0. Minha força normal é igual à minha força-peso. Vai ser 500 vezes 10 vezes o cosseno de 90 graus. Portanto, ela também vai valer 0, tá? Então, aqui eu vou ter a minha força resultante. Então, novamente, é a somatória de todas as forças que a gente encontrou aqui. Portanto, vai ficar 800 menos 500. Portanto, a minha força resultante, ela vai ser de 300 joules, tá? A 3 eu também pedi para vocês fazerem. A 3 também, ela é bem semelhante. Então, ó, um carro, ele tem uma massa de 1.600 quilos e ele é arrastado por meio de um engate, conforme tem esse desenho a seguir. Então, aqui ele está dando, de novo, a gravidade como 10 metros por segundo e o cosseno de 60 graus, que é o ângulo que forma aqui, de 0,5. Então, a força de resistência imposta ao movimento tem intensidade igual a 20% do peso do carro e a força transmitida pelo engate tem intensidade igual a 60% do peso do carro. E aqui ele está pedindo para determinar o trabalho realizado pela força resultante que vai atuar no carro em um deslocamento de 100 metros. Então, novamente, calculando a força-peso, eu tenho a massa vezes a gravidade. A massa do carro é 1.600 e a gravidade é 10. Portanto, o meu peso vai ser de 1.600 newtons. O meu apoio normal vai ser igual à minha força-peso. Portanto, também vai ser igual a 16.000 newtons. A gente tem o F, que é a força transmitida pelo engate. E também a gente tem a força de atrito. E daí, nesse caso, muda um pouquinho. Daí, como que a gente calcula aqui, ó, o nosso F? Então, a gente tem que pegar o peso e multiplicar pela porcentagem. Então, aqui, ó, a força transmitida pelo engate, ele tem intensidade igual a 60% do peso do carro. Professora, Oi, pode falar. professor, é a Pode sua falar. internet que tá caindo ou é a minha? Olha, a minha eu tô usando normalmente. Ah, Eu tá, acho é que porque é. eu tava mostrando. Ah, mas você tá Se conseguindo eu ver sair, eu aí? acho Ah, que eu tô conseguindo ver. É só aqui, às vezes, só a voz trava, mas se eu sair, você me coloca de novo? coloco. Se cai, O tá bom. resto tá me ouvindo bem? Tá travando? Eu tô. Porque pra mim aqui tá tudo ok. Ah, então é a minha mesmo. Pode sair, Fran, eu te admito de novo. Tá bom. Então, pessoal, voltando aqui, a gente tem que multiplicar o peso, então, pela porcentagem do engate.
Então, eu vou fazer 16.000 vezes 0,6. Portanto, o meu F vai ser de 9.600 newtons. Fran, agora tá de boa? Sim, agora sim. Beleza, então. Obrigada. Então, a minha força de atrito, a mesma coisa. Aqui, ó, a força de resistência imposta ao movimento vai ter intensidade igual a 20% do peso do carro. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ó, o 0,20 vezes 16.000, que é o peso total do carro. Portanto, a minha força de atrito vai ser de 3.200 newtons. Aí, o trabalho da força resultante vai ser a mesma coisa. A gente vai aplicar aqui, ó, o F vezes a distância, vezes o cosseno, o ângulo, e daí somar as forças resultantes. Então, aqui, ó, vai ser 480.000 menos 320.000, igual a 160.000 joules, ou também, se quiser transformar, 160 quilojoules. Então, a mesma coisa do exercício 1 e 2. Acha todas as forças, soma elas e depois, no final, a gente tem a força resultante, tá? Aqui, o exercício 4. Um bloco de massa de 2 quilos, ele é acelerado a partir do repouso por uma força resultante de direção coincidente com a direção do deslocamento, cujo módulo FR ele varia com o espaço S, conforme mostra esse gráfico. Então, aqui, ele está pedindo para determinar, na letra A, o tipo de movimento descrito pelo bloco nos trechos 1, 2 e 3 do gráfico. Então, para o trecho aqui, ó, entre 0 e 4, que é o trecho 1, o movimento ele é variado. Por quê? Porque a aceleração ela varia, pois a força resultante ela também vai ser variável. Quando a gente tem o trecho entre 4 e 8, o movimento ele é uniformemente variado, ou seja, a aceleração aqui ela é constante, porque a força resultante ela é constante. Quando a gente tem esse trecho 3 aqui, que é entre 8 e 10, o movimento ele é mais uma vez variado, igual de 0 a 4 aqui, ó. Por quê? Porque a aceleração ela varia e a força resultante ela também é variável. Então, o 1 e o 3 aqui, ó, eles são iguais. Enquanto no trecho 2 aqui, ó, a aceleração ela vai ser constante, tá? B, ele quer saber a aceleração instantânea do bloco ao passar pelo espaço S 2 metros, tá? Então, quando a gente passa pelo espaço de 2 metros, a força resultante, ela tem o quê? A intensidade de 10 newtons. Então, relembrando um pouquinho a segunda lei de Newton, a gente vai ter o quê? Que a nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O nosso FR a gente já tem que é 10. A nossa massa é 2 e a gente quer achar a aceleração. Portanto, é só passar para cá e fazer a divisão. A nossa aceleração, portanto, ela vai ser de 5 metros por segundo. E a letra C está pedindo o trabalho da força resultante no deslocamento entre as posições S0 e S10, tá? Então, como a força resultante ela é variável, a gente tem que calcular o trabalho através do quê? Da área de um trapézio. Como que calcula a área de um trapézio? Para quem não lembra, a área de um trapézio ela é metade do produto
da soma das bases multiplicada pela sua altura, tá? Então, as bases aqui, ó, eu vou ter 10 e 4. Portanto, vai ser 10 mais 4 dividido por 2, porque é metade do produto da soma das bases, multiplicado pela sua altura. A altura aqui, ó, é 20. Portanto, vai ser 10 mais 4 dividido por 2 vezes 20. Então, portanto, a minha força resultante nesse caso vai ser de 140 joules, tá? Aí depois eu pedi para vocês o exercício 9. Que é esse aqui da mola. Então, uma mola, ela é deformada 6 centímetros. E ela está submetida à ação de uma força de intensidade igual a 30 newtons. Qual é o módulo do trabalho em joule que é capaz de provocar essa deformação na mola? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho da lei de Hooke, que fala o quê? Que a força elástica é igual Kx. O K seria uma constante da mola e o X é a distância em metros. Então, do enunciado, a gente tem que a força elástica é de 30, igual a K, que a gente não tem, vezes 0,06. Por quê? Porque foi passado de centímetros para metros, tá? Portanto, o nosso K, ele vai valer 500 newtons por metro. Então, para a força elástica, a gente vai ter o quê? Kx ao quadrado dividido por 2. O nosso K, ele vale 500. O nosso X é a nossa distância, 0,06 metros ao quadrado, dividido pelo 2 da fórmula. Portanto, o nosso trabalho aqui, o nosso módulo do trabalho que vai provocar essa deformação na mola vai ser de 0,9 joules, tá? Então, foi esses os exercícios que eu pedi para vocês estarem me entregando hoje cedo. E a prova de vocês vai até esse conteúdo aqui, até o conteúdo da constante da mola, tá? Pessoal, aqui, ó, ficou alguma dúvida? Não. Tá de boa? Sim. Então, para a prova, vocês têm que dar uma relida no módulo 5, todo o módulo 5, que fala sobre as leis de Newton. Estudem durante essa semana. Eu não vou estar passando atividade para vocês me entregarem essa semana, para daí vocês terem um tempo aí de estar dando uma relida, de estar refazendo uns exercícios, tá? Então, todo o módulo 5, mas o módulo 6 aqui, ó, até a página 9, vai cair na prova de vocês na próxima segunda-feira, tá? Lembrando vocês vão estar relendo a apostila, vão estar refazendo. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? Professora, dá uma relembrada aqui nessa parte para mim. Me chama, a gente conversa, tá? E deixa eu ver o que mais. Eu acho que a respeito do formulário também ninguém tem dúvida. Se vocês ainda tiverem dúvida, o Augusto, não sei se já usou, se tiverem alguma dúvida no dia da prova a respeito do formulário, vocês também podem me procurar. Eu vou estar online nesse período. Só não vou dar a resposta da questão, né? Mas qualquer outra dúvida relacionada a alguma pergunta da prova ou relacionada ao formulário, eu tô ali para resolver. Lembrando também que a prova de física, os cálculos têm que ser enviados. Quem não me envia o cálculo, eu acabo descontando nota. Teve alguns casos na avaliação passada. Então, fez os cálculos, me envia via plataforma
me envia no WhatsApp, se for o caso, tá? Senão, eu vou ter que descontar da questão, entendeu? Pode falar. Mas você não tinha falado que não precisava enviar? De química, não de física. Ah, então foi por isso que eu não enviei. Qualquer coisa, você fala comigo depois, ô Fran. Eu te chamo no privado, Tá bom. tá? Eu falei que de química não precisava, de física precisava. Então, reforçando, de física vocês precisam me enviar os cálculos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Então, releiam, refaçam os exercícios, qualquer coisa revejam a nossa aula e nossa prova de química tá para depois de amanhã e a nossa prova de física vai estar para a próxima segunda-feira, tá? Pessoal, eu vou encerrar por aqui a nossa live. Se a gente não conversar de novo, tenham boas férias, aproveitem para descansar, aproveitem para voltar renovados em agosto, que a gente ainda não sabe ainda se vai ser, tipo, ainda vai continuar no EAD, vai ser voltar no presencial, a gente ainda não sabe como que vai estar. Então, aproveitem muito esse um mês, tá? Para a gente voltar com tudo em agosto. Beleza? Beleza. Uhum. Então, fechou, pessoal. Vou encerrar. E daí não esqueçam da prova de química na quarta-feira, hein? Ok. Até mais, pessoal. Tchau, professora. Pode falar. Tchau, Pro. Tchau, tchau.